Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Pode Prosperar, o teu podcast semanal sobre empreendedorismo no universo óptico. Essa edição, você já sabe, em loco, aqui na Feira Foco, em Anápolis, Goiás. A gente está fazendo uma sequência de entrevistas de bate-papo. Se você é do universo óptico, você precisa ficar ligado nesse conteúdo que a gente vai te disponibilizar agora. Eu estou recebendo aqui com muito carinho João Guilherme, da Duna Lentes. Bom, pessoal, é um prazer muito grande estar aqui, né? O Alexandre é um homem muito experiente, muito estudioso, né? Conceituado do ramo. Eu tive o convite para vir aqui, para a gente bater um papo um pouco sobre talvez a feira, né? Talvez desse universo óptico, apesar da pouca idade que me dá, então eu já tenho uma certa experiência, um conhecimento bacana aí na área. E vamos ver o que sai por aí. Bora falar. Eu quero já iniciar aí sabendo, né, como surgiu a história da Duna para o mercado óptico. Hoje ela já não é uma empresa mais goiana em si, ela já é uma empresa para o Brasil, né? Como é que funciona todo esse mecanismo do início até hoje aí a história da Duna? Certo, eu vou começar a história que na verdade não começa comigo, começa com meu pai, né? É uma história de sucessão que eu acho bacana trazer um pouco para a galera que talvez esteja passando por essa mesma transição de gerações, né? Eu acho que vale ser abordado, mas basicamente a Duna Lentes ela é uma empresa de 20 anos de mercado e ela começou na parte de distribuição. Legal. Né? O que eu quero dizer com distribuição? Nós que temos laboratório, né? Para quem não sabe, a Duna Lentes também é um laboratório freeform, 100% freeform, que tem antirreflexo. Quando se diz respeito de fabricar um serviço e fornecer para a ótica, a gente precisa de uma matéria-prima, né? Sim. Isso é a lente, o bloco. E a Duna começou assim vendendo propriamente essa matéria-prima, né? Então, basicamente a gente só sabia vender lente. Eu não sabia para que servia aquele bloco, aquela lente. Eu sabia que o cliente pedia, eu sabia o que saía, mas eu não sabia para que servia. Legal. Né? Passou-se um tempo, passou aí 10 anos, o mercado é muito dinâmico, né? Aumentou a concorrência, tivemos que brigar mais pelo espaço, então acho que uma alternativa um pouco, que eu diria, arrojada, foi mudar o ramo, diversificar o ramo, né? Não mudar, ainda temos a distribuição, mas agregamos a parte do laboratório. Legal. Daí, há 8 anos atrás, nós compramos nosso primeiro equipamento freeform, né? E foi daí que começou essa transição que eu falei inicialmente em relação à sucessão, né? O meu pai, que é o Zander Gonçalves, ele já deixou essa parte esse novo flagelo da empresa, né? Essa nova segmentação do freeform na minha mão. Que legal. Então, quando a gente comprou, passou um técnico, ficou 3 semanas lá com a gente em Goiânia, instalando a máquina, ensinando como é que faz o processo, ensinando... Do absoluto zero. Do absoluto zero, assim, noção nenhuma. Mas noção nenhuma. Quem tem ótica, às vezes, tem uma noção porque sabe o que está vendendo, né? Eu tava ali no estoque. No estoque. Tá. Exatamente. E aí foi aí que começou o desafio, né? Foram 3 semanas de muito aprendizado, de muito conhecimento. E a partir do momento que ele saiu, eu achava que eu já estava craque, mas na verdade meus problemas estavam só começando, né? Porque inicialmente, quando eu tinha algum problema, o técnico estava lá do meu lado e já resolvia. A partir do momento que ele foi embora, era todo santo dia eu tinha que ligar e eu tinha que falar com um parceiro que até então era meu cliente, né? Na parte de distribuição. E vou falar para você, é canseira. O tal do mundo do laboratório óptico é canseira, mas como qualquer outro desafio, né? A partir do momento que a gente pega o ritmo, é muito satisfatório. Né? João, e essa migração, né, de laboratório, a gente sabe que o laboratório precisa de uma alta demanda para poder conseguir, né? É uma estrutura muito grande, é um investimento muito alto. Eu achei muito bacana porque vocês fizeram o caminho inverso, né? Vocês montaram primeiro um gerador, depois outro gerador, e aí depois veio com o antirreflexo. Ou seja, esse é o trabalho correto de um laboratório que quer ter, né, demanda. Você precisa ter demanda para poder conseguir ter o teu próprio antirreflexo. Esse crescimento, ele dita pelo mercado regional Goiânia ou já por um processo de expansão?
Inicialmente, né, acho que como... Vou explicar qual que é a filosofia da empresa. A gente é muito conservador no sentido de não querer errar, né? Então, esse processo de expansão, ele está acontecendo de forma lenta, porém sustentável. Tá. Então, como você já adiantou a gente, né? Começamos com o Freeform, depois de 2 anos nós já conseguimos o segundo. Tá. Só que nesse intervalo de um para o outro, foi 1 ano que a gente tirou para aprender. Então, assim, a partir do momento que a gente comprou o Freeform, a gente não saiu para a rua igual doido, querendo pegar serviço e entupir o laboratório. Tá. Muita gente faz isso, só que a gente não queria vacilar com o cliente. Porque eu acho que captar um cliente é fácil. É muito fácil. Agora, para você reconquistar ele, você pisou na bola, ele ficou decepcionado com o seu serviço, e você reconquistar ele, você gasta muito mais energia. Então, a gente não queria desperdiçar toda essa energia. Então, veio um crescimento sustentável, após 4 anos depois que a gente comprou o nosso segundo Freeform, já temos o nosso antirreflexo. Então, assim, do início do laboratório até o dia de hoje, no intervalo de 8 anos, nós somos uma empresa bem estruturada. Sem dúvida. Né? Com 2 Freeforms, com antirreflexo, com demanda bacana para atender a região centro-oeste. E se vamos expandir, é um passo de cada vez, né, com a bênção de Deus, mas sempre focando em entregar excelência para o nosso cliente. Bom, hoje, de um pedido que é feito, né, até a entrega desse pedido com antirreflexo, qual que é o prazo de produção? Como é que está essa esteira de produção de vocês? Certo. O processo do antirreflexo, muita gente não sabe, mas ele é um processo mais demorado. Né? Diferente do Freeform, que ele é tratado de forma individual, a lente chegou lá, você já coloca na blocagem, coloca para fabricar, não é algo tão demorado. O que torna demorado é a alta demanda. O antirreflexo já é um processo que demora, assim, dias, basicamente, desde o momento que a lente é fabricada até o final. Mas vamos lá, eu acho que a gente sempre tem que ser conservador, inclusive em relação ao prazo. Tá. Então, o que eu peço para o meu cliente são 5 dias úteis. Tá. Nem sempre eu preciso desse tempo todo para fazer a entrega do serviço. Ou seja, é um padrão realmente do mercado. Exatamente, é um padrão. Às vezes eu entrego em 2, em 3, mas se eu falo que eu vou entregar em 2, a lente demora 2 dias para ficar pronta e por algum motivo chega no final do processo, no controle de qualidade nosso, que é rigoroso, por algum motivo a lente tem que ser retrabalhada. Então, se eu trabalhar com margem de prazo apertado, isso vai implicar uma frustração do meu cliente caso seja necessário acontecer o retrabalho. Entende o que eu estou querendo? Sem dúvida. Então, sempre trabalhar com uma segurança de prazo e tentar surpreender as expectativas ao invés de decepcionar. Tá. João, visão de mercado, a visão que você tem hoje, trabalhando quase que 100% no mercado goiano, nesses 8 anos de laboratório, o que você tem visto de crescimento, de mudança, de inovação? O que você visualiza hoje para o mercado óptico como um todo? Certo, eu acho que o mercado, principalmente o goiano, ele está um mercado bastante concorrido, né? Isso eu não vejo como ponto negativo, não. É legal ter muitas empresas com o mesmo objetivo de entregar no prazo cada vez mais rápido, entregando cada vez mais qualidade. Isso é bom, isso acaba, pelo menos para mim, acaba tirando da zona de conforto. O que eu quero dizer? Sempre procurando inovações. Eu vou aproveitar esse momento, eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas eu quero usar um exemplo com a minha própria empresa. Né? Eu percebi a necessidade de inovar para fugir um pouco dessa corrida de mercado, dessa briga constante. Então eu trouxe o que está em alta. Eu acredito que o que está em alta, não só no mercado óptico, mas em qualquer outro mercado, é inteligência artificial, realidade virtual, né? Isso é a tendência. Eu acho que quem não se adequar vai acabar ficando para trás. Pelo que eu observei, a Duna Lente saiu na frente trazendo um óculos de realidade virtual na nossa carteira de produtos, onde a gente vai colocar isso no rosto do cliente da ótica, né? Tá bom. Então a ótica vai adquirir um óculos, vai adquirir a licença Duna, vai colocar no rosto do cliente e ele vai passar por um teste de 2 minutos,
onde ele vai acompanhar um pássaro que ele vai andar em determinadas direções. Então ele vai lá para longe, onde ocuparia o campo de longe do usuário. E lá longe ele vai correr para a esquerda, vai correr para a direita, para cima, para baixo. Depois ele vem para a meia distância, onde vai se repetir, vai andar em todas as direções e por final para perto. Então você vai colocar o óculos no rosto e o pássaro vai estar aqui pertinho. Tá bom. Fiz alguns testes em alguns parceiros que vieram aqui na feira, eles estavam até brincando, tentando pegar o pássaro, porque realmente você fica muito imerso nesse mundo. Tá. Para que motivo? No final desse processo de 2 minutos, o óculos conta com uma série de sensores de movimento de cabeça e de pupila, onde a gente vai coletar essas informações e entender a maneira de como que esse usuário enxerga. Legal. Então, possibilita da gente fazer um multifocal com campo de visão personalizado para essa pessoa. De que forma? Vou tentar ser mais claro. Muitas vezes, uma pessoa não consegue adaptar com multifocal, talvez por conta de uma coisa chamada memória muscular, né? Se o cliente usa multifocal, é porque tem pelo menos 40 anos que ele enxerga de uma maneira dele. Tá. Então, às vezes, ele tem a tendência de, quando ele olha para longe, ele tende a olhar, deslocar mais para a direita. Todo multifocal tem zona de aberração, né? Então, o que a gente vai fazer com a lente Duna e demais, que é a lente que a gente faz a partir dessa tecnologia? Se para longe ele tem a tendência de olhar para a direita, no olho direito, na parte temporal, a gente vai puxar o campo de visão para cá, e no olho esquerdo, na parte nasal, da mesma forma. Então, uma zona onde ele tende a deslocar mais o olho, a gente vai conseguir personalizar para ele. Ou seja, é uma lente exclusiva que não vai existir em nenhum laboratório, não é uma lente padrão. Não é uma lente padrão, é um diferencial da Duna Lens. Mas isso deve ser 3 vezes mais caro do que o convencional. Vamos dizer que a gente tem o custo de aquisição do óculos, a gente tem o custo de aquisição da licença, a gente tem o custo do equipamento que é desenvolvido para fazer essa máquina, que é o Freeform. Ou seja, é um investimento que você está fazendo para trazer essa inovação. Essa inovação, e a gente consegue agregar valor no atendimento, porque a partir do momento que você coloca um cliente na loja que nunca ouviu falar de um óculos de realidade virtual e ele percebe que a sua loja é a única da região que proporciona isso, certamente muda a percepção. Muda a percepção. E vamos lá, o lojista que tem interesse em ter esse produto na loja dele, ele vai comprar esse óculos de realidade virtual, ele vai ser cedido pela empresa? Como que vai funcionar esse processo? Certo, ele funciona da seguinte forma. O óculos tem que ser um custo à parte. O valor do óculos... Tem vários óculos de realidade virtual. Eu uso o do Facebook, o MetaQuest 2, qualquer um. Existe da Xiaomi. Não importa, funciona em qualquer um. É um investimento da ótica, né? Essa licença, que é o aplicativo que a gente usa para imergir nesse mundo, não é pago para a Duna Lens. É para o meu fornecedor. Tem um valor que a gente converte esse valor em voucher dessa lente. Perfeito. Então... Não tem custo. Exatamente. Então a licença é um valor X e se você vender 3 dessa lente, você consegue cobrir o custo. Então a Duna Lens vai fornecer 3 vouchers para você conseguir cobrir sua despesa, porque no final das contas, a licença eu não vou ganhar nada com isso. Eu quero estimular as pessoas a se adequarem a essa tecnologia. Então a gente bonifica em formato de voucher e aí depois conseguiu resolver, quitou o investimento, aí sim a gente começa a cobrar pelo... João, primeira feira? Não, é a segunda. Ano passado estivemos aqui. Legal. Qual que é a sua visão para essa segunda edição da Foco? Segunda edição, né? Já estamos no 3º dia e eu senti... foi muito positivo o retorno que tivemos em relação ao movimento, principalmente da quinta-feira, que foi um dia, pelo menos lá no stand da Duna, que foi um sucesso completo. Eu fiz uma entrevista lá pro portal Fique de Olho, né? Fique de Olho. Eu falei para eles que a gente captou 200% mais de lead em relação ao ano passado, então, por consequência, eu imagino que tenha pelo menos o dobro ou triplo do público do ano passado, né? E eu acho que a tendência é só melhorar, só aumentar, né? Teve novas empresas que vieram aqui e essa rede de conexão, de produtos variados, né?
Eu acho que tem de sempre agregar valor a essa feira maravilhosa desse ramo, que eu acredito que todo mundo que está envolvido é apaixonado, né? É uma oportunidade de vocês como distribuidora, né, como fabricantes, fomentar o network com o próprio cliente, né? Eu trouxe a minha equipe, que somos, né, clientes, a nossa empresa é cliente do Ana Lentes, então toda a equipe estava lá, foi no stand, mas também é uma oportunidade de aprendizado, né? O colaborador vai ter acesso a uma palestra, ele vai ter acesso a um conteúdo diverso, então, sem dúvida, a feira ela fortalece ainda mais o nosso segmento. João, uma frase, uma mensagem para o mercado óptico. Uma frase para o mercado óptico. Você me pegou agora. Essa é a ideia. Uma mensagem para que o nosso mercado continue evoluindo, crescendo. Tá bom, eu costumo falar para os meus clientes, e é uma coisa que eu realmente falo. Como eu não tenho acesso ao consumidor final, né, quem vai ter acesso é a ótica, eu gosto de transmitir a mensagem que é a seguinte. O nosso ramo é muito importante, né? A gente cuida da saúde visual. Então, acho que é importante você tratar e cuidar e aprender a rotina do seu cliente para a gente conseguir fazer uma lente como se a gente estivesse fazendo para a nossa mãe, entendeu? Então, lá na empresa, a gente faz 400 serviços todo dia. Cada um desses 400 serviços a gente faz com o mesmo cuidado, como se eu estivesse fazendo para minha mãe. E eu acho que essa é a mensagem que eu quero passar, que para a gente não banalizar esse ramo e querer só vender, mas que a gente pare, presta atenção, escuta um pouco o cliente, a rotina dele, para a gente conseguir, de fato, entregar o produto que vai resolver a vida dele, para que ele possa enxergar mais colorido, vamos assim dizer, para ele enxergar mais nítido e melhorar a vida dele. Bom demais. Como é que eu consigo o contato da Dona Lens, caso eu queira ser um cliente? Certo. Para quem está na Foco, passa lá, escaneia o nosso QR Code. Também pode acessar o nosso Instagram, duna.lentes. Lá a gente posta diversos conteúdos. A gente posta de forma transparente todo o processo que é feito um freeform, um antirreflexo. Mostramos nossas tecnologias, tem material que ajuda na venda. Lá tem o nosso Linktree, onde tem o nosso WhatsApp, nossa localização. Tudo lá no nosso Instagram. Bacana. Para você que nos acompanhou até aqui, você já sabe, você não vai sair desse vídeo sem antes assinar esse canal, curtir este conteúdo e ativar o sininho para receber ainda mais vídeos como esse. Eu te espero no nosso próximo encontro e até lá. Tchau! Valeu!